Olá pessoal, eu sou Kilder Morato, eu sou mentor de empreendedores e nesse vídeo eu quero conversar com você como utilizar a hipnose para ressignificar e para te empoderar para falar em público. Ah é? Tem como? Tem. Eu vou te explicar uma dinâmica interessante, uma metáfora que você pode ouvir, que você pode ler, para você mudar um pouco o seu comportamento de falar em público. Bom, deixa eu te explicar o que aconteceu comigo. Eu tinha uma dificuldade tremenda de estar na frente das câmeras, de falar em público, de fazer palestra, era impossível. Mas eu queria demais, era um sonho. Eu passei por essa trajetória de vencer o meu medo, de transformar isso em uma possibilidade. E é claro que o melhor caminho é você ter coragem e você praticar. Agora, vai umas técnicas bem interessantes que vai te empoderar e acelerar o seu aprendizado. Se você for avaliar, pode acontecer com você o que acontecia comigo. Eu tinha muita sensação de inferioridade. Como que era isso na prática? Quando eu ia conversar com algum empresário ou com alguns empresários numa reunião, por exemplo, eu me sentia inferior aos outros e com isso eu começava a ter dificuldade de falar. Eu gaguejava, eu tinha vários problemas, a mão ficava gelada, o coração disparava e era uma sensação que representava dessa forma como uma ansiedade. Quando eu tinha que falar em público, eu ficava rouco, era uma coisa para mim terrível. E eu identifiquei que então vinha de uma sensação de inferioridade e de falta da autoconfiança, certo? Agora, essa metáfora, ela vem para quê? Para te trazer uma percepção diferente de você mesmo, uma oportunidade de ressignificação. Então vamos lá? A metáfora é a seguinte: certa vez existia em um povoado uma necessidade de transportar uma quantidade de água de um lago até aquele lugarejo, até aquele vilarejo lá. E aí acontecia que um burro levava dos dois lados um jarro de água, 2 jarros de água, um de cada lado. E um jarro chegava cheio de água, o outro chegava com pouca água, menos da metade sempre. E esse jarro se sentia cada vez mais inferior, ele se sentia mal, porque ele não conseguia levar 100% da água. Enquanto o outro, todos elogiavam: olha, ele trouxe muita água, esse jarro é muito bom. Ah, esse jarro é excelente. E o outro cada vez se sentia pior. Isso foi durante longos e longos tempos, muitos e muitos anos. Certa vez, um sábio passou por aquele lugarejo. E o sábio, logo olhando para aquela cena, ele observou que o jarro que transportava pouca água, ele estava com um trincado, ele estava rachado. E aí aquele jarro se sentiu mais ainda inferior. Falei: nossa, eu estou danificado, eu estou quebrado. Mas ele descobriu que através daquele trincado ele conseguia ver o chão, ele conseguia ver o caminho que ele percorria dia após dia. Foi então que ele começou a observar que aonde ele passava estava mais florido, as plantas estavam mais desenvolvidas, as árvores estavam maiores. Então ele identificou que ele não conseguia levar 100% da água para o outro lado, mas ele conseguia regar todo o caminho que ele passava. E com isso ele criou ali uma vegetação muito desenvolvida. E foi então que as pessoas começaram a observar isso e começaram a elogiar o vaso que durante anos fez aquela região ali ficar florida, aquela região ficar desenvolvida. E cada vez que passava ele se sentia mais e mais feliz, fazendo o seu trabalho de levar um pouco de água, mas de deixar muita flor, muitas flores pelo caminho de onde que ele passava. Bom, assim o jarro se sentiu muito melhor e ele curou sim aquela sensação que ele era inferior ao outro jarro. E agora, fazendo um paralelo desta metáfora com você. Quem fala em público, ele às vezes fica com medo do julgamento porque se sente inferior em um aspecto. Mas muitas das vezes, essa pessoa que está falando domina 100% de um assunto que o outro não domina. Então, se a gente parar para observar, eu sou melhor do que outra pessoa em um aspecto e pior em outro. E está tudo certo. E o contrário também acontece. Agora, é interessante que essa metáfora, ela serve para ressignificar várias coisas. Não só a questão da inferioridade para falar em público. E sabe o que é interessante? Você pode utilizar dessas ferramentas
para você empoderar suas crianças, para você mudar comportamentos da sua criança, para você desenvolver a sua equipe de colaboradores, equipe de vendedores. Sabe, às vezes um vendedor fez de tudo para bater uma meta e não bateu, mas ele deixou muitos clientes satisfeitos naquele mês, que vão comprar ao decorrer dos meses. Você já parou para pensar que ele está fazendo talvez igual o jarro, que ele está ali criando uma estrutura para depois que ele venda mais? Então, se a gente observar dessa forma, muitas pessoas que não estão com o resultado esperado hoje, ele está plantando o resultado esperado que ele vai colher no futuro. Então, vale a pena você pensar, essa técnica ela é muito simples, porém muito poderosa. Se você quer empoderar alguém, conte para ela uma história que traga para ela uma conexão de evolução que ela quer. Isso funciona com seu filho, tá? Se o seu filho está, por exemplo, fazendo birra, você conta uma historinha de um cachorrinho, de um gatinho que mudou alguma coisa e aí seu filho vai falar assim, que legal, eu também posso mudar. Então essa técnica é extremamente poderosa. Então eu quero te convidar a falar o que você achou desse vídeo e te convidar a criar uma metáfora, uma história para ressignificar algo. E depois, quem sabe você pode compartilhar aqui comigo a sua história. Eu vou querer saber qual que foi a metáfora que você criou e qual que foi o resultado que aconteceu, tá? Então deixa aqui nos seus comentários e compartilhe com as pessoas que estão precisando dessa informação, que de repente pode facilitar a gestão de pessoas, seja no meio profissional ou nos relacionamentos pessoais. E eu quero demais, se você tem problema com a questão de falar em público, segue os meus vídeos, porque eu sempre vou estar falando sobre isso, porque era uma coisa que eu tinha uma dificuldade tremenda e hoje, graças a Deus e graças a vários processos, eu superei essa etapa. É importante saber que, comparado com outros oradores, com outras pessoas, com outros comunicadores, eu me sinto, às vezes, bem atrás nesse processo, mas é questão de treino. E às vezes essa pessoa já nasceu com algumas facilidades, ela já teve alguns estímulos, né? Então vale a pena eu te falar isso. Uma dica bem interessante, tá? Se você curte muito uma pessoa que hoje faz um excelente sucesso na internet, visita o canal dessa pessoa e vai nos primeiros vídeos. Vai lá nos primeiros vídeos, talvez 5 anos atrás, e observa o quanto que essa pessoa evoluiu nesse processo. Você pode também ver no meu canal aqui os primeiros vídeos, você vai ver que eu já evoluí bastante. Então daqui 5 anos você vai me ver lá na frente e esse vídeo vai ser básico perto dos outros. E é assim que funciona, é o ciclo da excelência. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando e os desafios vão mudando e vão ficando mais simples. Tá bom? Um grande abraço, por favor, curtir o canal se fez sentido para você, compartilhar com seus amigos e até um próximo vídeo.